O estresse pode muito levar a um bloqueio criativo, impedir que ideias, soluções ajudem no trabalho, né? E até mesmo nos projetos da nossa vida pessoal. E aí a gente se pergunta, como é que eu saio disso? É o que eu vou conversar agora com a especialista em estratégia de carreira e bem-estar financeiro, mestranda em psicologia, Rebeca Toyama. Rebeca, bom dia, obrigada por estar conosco aqui no Manhã Total. E tem acontecido bastante isso, de repente a gente se percebe, parece que com o rosto colado ali no muro, não tem ideias para a vida pessoal, para os nossos projetos, no trabalho então nem se fala. Isso acontece bastante? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Sim, acontece bastante. Então, vamos imaginar que para sair uma boa ideia, para a gente conseguir criar, a gente tem que colocar combustível. Qualquer processo é assim: algo entra e algo sai. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância de como é que a gente tem se abastecido, por dois caminhos. Primeiro, uma mente cansada, com sono, uma mente que não se alimentou direito, um corpo que não tem, né, qualidade de vida, bem-estar. Então, quando a gente fala sobre baixa qualidade de criatividade, de criação, isso muito está relacionado a como que a gente tem cuidado desse mecanismo nosso para ele produzir boas ideias, né? A oxigenação na mente é importante, mas eu queria chamar a atenção aqui, Mônica, para um outro aspecto, que é diversidade cognitiva. A gente fala tanto, né, de diversidade, é um valor apontado pela ONU, pelo Fórum Econômico, e geralmente a gente acaba achando que a gente só está falando de religião, de gênero, mas processos criativos demandam diversidade cognitiva. Quer dizer, a gente acha que o mundo é muito parecido com o que nos rodeia. Então, a gente tem uma visão que a gente herdou da família, a gente tem uma versão que a gente herdou da nossa formação, seja engenharia, psicologia, não importa. Então, a gente tem a visão daquela escola que nos formou no ensino fundamental. E aí a gente continua muitas vezes assistindo as mesmas coisas, lendo os mesmos autores, frequentando os mesmos grupos. E aí, quando a gente precisa criar algo, falta repertório. Então, quando a gente fala de criatividade, Mônica, a gente tem que prestar atenção nesses dois aspectos, né? No autocuidado, para a gente ser um bom produtor de ideias, e como é que a gente está colocando novidades, inovações dentro da nossa mente. Esse é o primeiro passo então, para a gente sair desse bloqueio, quer dizer, procurar uma leitura e essa questão de nos alimentar. Eu acho que agora a gente tem nos alimentado tanto com preocupação, né, com preocupação das mais variadas, né, Rebeca? Então, por exemplo, se eu sou jornalista, que tipo de caminho que eu posso buscar para diminuir esse estresse que me bloqueia criativamente? Muito bom. Primeiro, eu acho que a gente pode também aqui combater aquela ideia que para eu derrubar o estresse, para eu ser criativo, a gente vai ter que meditar o dia inteiro e morar no topo da montanha, né? Então, vamos diferenciar o estresse criativo do estresse emocional. O Aham. estresse emocional é aquele que eu estou sofrendo, né? Porque talvez eu esteja contra os meus valores, eu não esteja usando os meus talentos da melhor forma, né? Seja um jornalista, um engenheiro, economista, um psicólogo. É, então, a gente começar a entender que estresse nem sempre é ruim, né? O estresse criativo, esse estresse que eu tenho quando eu estou para bater uma meta, eu estou vivendo o meu propósito, eu estou para conquistar alguma coisa, esse estresse faz com que eu cresça, com que eu me fortaleça, com que eu me desenvolva. Então, aqui vem nessa sabedoria de diferenciar o que é um estresse emocional, né, do que é um estresse criativo. Um é bom, né, nos fez, enquanto espécie, crescer, e outro é ruim, vai aí desencadear uma série de problemas de saúde mental, inclusive. Porque a gente tem visto muito também, você deve estar acompanhando, muitos casos de ansiedade extrema, não é, Rebeca? De depressão, Uhum. infelizmente, de uma vontade de não fazer nada, e isso atrapalha de uma forma geral. Sim, a gente já tinha aí alguns desafios, a gente falou muito de burnout, vai chegando setembro, né, a gente começa a falar também de suicídio. E quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que o custo da pandemia, ele não vai ser só no campo da saúde física, exatamente. A gente tem aí uma série de consequências de saúde mental Uhum. que impacta a saúde pública, impacta o desempenho dentro das empresas, impacta a qualidade de vida das famílias.
Então, é um tema bem, bem bacana que a gente está discutindo aqui de manhã, para a gente, né, ter esse equilíbrio, para saber que, ok, estresse é bom, mas a gente tem que aprender a lidar com ele. Flexibilidade, lidar com estresse, está entre as 10 primeiras habilidades apontadas pelo Fórum Econômico Mundial. Foi uma habilidade que começou a crescer muito ao longo, né, da pandemia, principalmente, porque é duvido, né, que tem alguém nesse atual momento que esteja imune a alguma adversidade. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Rebeca Toyama, que está falando aqui hoje para a gente sobre estresse, né, o emocional, o estresse criativo, como que a gente pode sair, né, e encontrar um caminho. E você pode participar com a gente. Rebeca, eu já volto com você, te peço licença. E você pode participar com a gente pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. A gente está falando hoje aqui no Manhã Total sobre o estresse criativo, o estresse emocional, né? Que de repente impedem com que a gente tenha ideias, soluções, tanto para o nosso trabalho, quanto também para a nossa vida pessoal. E como sair disso? Eu estou conversando com a Rebeca Toyama, que é especialista em estratégia de carreiras, né? Também mestranda em psicologia, trazendo para a gente esse caminho. Porque nem sempre, só para recordar, né, Rebeca, um pouquinho da nossa conversa, para quem chegou agora, nem sempre o estresse é tóxico. Ele pode nos ajudar também a trazer, a movimentar a nossa criatividade. E o primeiro passo? Isso, a gente falou anteriormente, né, do autocuidado, para a gente ser bastante criativo, e da nossa capacidade de ampliar nas nossas fontes de saberes, né? Falar com pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que militam em religiões, partidos, filosofias diferentes, porque aí a gente consegue, na junção desses contrastes, ter outras ideias. Eu acho que é bacana quando a gente fala de estresse também, Mônica, a gente falar um pouquinho sobre a origem do estresse. Estresse sempre vai estar relacionado a algo que é escasso. Então, muitas pessoas entram em estado de estresse porque elas esquecem que o dia só tem 24 horas. Elas esquecem que o lado financeiro também é um outro limitador. E quando a gente tenta ir além, a gente acaba se estressando. Colocar mais coisas do que cabe na nossa agenda vai estressar. Né? Gastar um budget, né, um orçamento na empresa, um orçamento familiar, mais do que nos é possível, também vai nos estressar. Então, a gente tem que entender um pouquinho também de estressores e não ignorá-los e começar a lidar com eles. Né? Então, por exemplo, espaço físico, equipamento. Então, também existe um ambiente, né, um lugar, um espaço que a gente precisa cuidar para que essa criatividade aconteça. Então, acho que, da mesma forma que a gente vai diminuir ou desfazer essa ideia de que eu vou ser criativo, não vou ter estresse para ir no topo da montanha, a gente começa a entender o quanto que é importante a gente promover bem-estar para combater estresse, seja no espaço, seja nas relações, seja na aquisição de conhecimento. O observar também ajuda muito, não ajuda? A gente tem visto muito, assim, o conselho, né, a sugestão de especialistas como você, Rebeca, para que a gente possa contemplar e contemplar algo o mais simples e que pode, de repente, nos trazer uma ideia, um insight. Isso, e por isso essa questão de lidar bem com o tempo. Qual que é o desafio no momento com relação a contemplar? Está todo mundo fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Você está respondendo o WhatsApp, você está digitando, você está falando com o teu filho, e aí não há como contemplar quando a nossa mente está agitada. Né? O respirar, o estar descansado, estar alimentado, é quase que mecânico. Né? Aí a nossa mente ela vai ter uma velocidade que nos leve a esse estado contemplativo, que é o estado que antecede a meditação. A gente tem esse estado de vigília, que a gente está aqui conversando, as pessoas estão nos assistindo. Quando eu respiro e desacelero, aí eu começo a entrar num estado contemplativo de observador. Aí eu tenho condição de escutar melhor, observar melhor, e aí eu vou começar a entrar, né, numa capacidade de dar um novo significado para as coisas. Porque quando eu me estresso com algo, que a minha relação com aquilo não está boa,
minha relação com o dinheiro, minha relação com o meu chefe, minha relação com o tempo, minha relação com o marido, minha relação com a política. Então, se eu começo a observar essas situações de forma diferente, eu consigo reduzir meu estresse. Mas fazendo três coisas ao mesmo tempo, a gente não é um bom ouvinte, a gente não é um bom observador. E por isso o planejamento faz parte para desbloquear, né? Ter esse planejamento. Tem gente que anota ali no celular, tem gente que tem um caderninho, tem gente que faz um Excel. O planejamento pode nos libertar desse bloqueio, pode abrir portas, Rebeca. Nossa, Mônica, parece que a gente combinou, porque acho que é muito. Porque olha só, é uma outra mensagem bruxa que a gente tem, né? Que é assim, ai, metas, planejamento estressa, causa desconforto. Não, muito pelo contrário. Desde bebês, né, enquanto mamíferos que somos, ter planejamento, ter uma rotina, ter clareza de algumas coisas reduz estresse, né? Não ter objetivos, não ter metas, não ter planejamento, a minha mente ela começa a dispersar. Aí ela quer fazer tudo, né? Aí acabamos não fazendo nada, aí gera essa ansiedade, que é um estado né, que faz parte desse cenário de estresse. Então, metas claras, objetivos, né? O que estressa, o que traz desconforto são metas inatingíveis, são objetivos impossíveis. Então, a gente está falando aqui de um cenário saudável, onde eu vou planejar, o que eu quero ter na minha agenda essa semana, o que eu quero ter na minha agenda esse dia, o que eu quero conquistar esse mês, o que eu quero conquistar esse semestre. E aí, nesse planejamento, nessa organização, eu consigo focar minha mente. Eu consigo lembrar que a semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas. Então, esse planejamento fica orgânico, né? E aí eu vou concentrar minha energia, meu foco, meu tempo, aonde eu quero chegar. E aí aqui a gente já está trabalhando uma série de geradores de bem-estar. Aqui a gente está trabalhando uma série de redução de promotores de estresse. E aí, Rebeca, diante disso que você está trazendo para a gente, desses caminhos, a gente diminui duas situações que são muito comuns quando a gente está estressado. Que a pressão a gente sente muito maior, porque viver sob pressão a gente já vive, né? Mas essa pressão aumenta. E no piloto automático também, não é? Porque às vezes a gente está sob pressão fortíssima, né? E também no piloto automático. Quando eu tenho esse planejamento, busco outros caminhos, isso diminui na minha vida? Diminui bastante. Olha só, a gente também não fala, a palavra estresse, ela me lembra muito, sabe quando a gente, né, manequim 40 e a gente põe uma calça 38, o tecido fica estressado, né? Então, a partir, né, dessa imagem, a gente começa a observar o quanto que é importante a gente fazer um equilíbrio, né, dessas demandas externas com as demandas internas. Então, o estresse, ele geralmente, o que ele faz? Ele nos mostra, ele nos dá mais atenção para o que está acontecendo lá fora. Então, eu quero atender todo mundo, eu quero ler tudo, eu quero fazer tudo. Eu deixo de lado as minhas questões internas, o que é importante para mim, os meus valores, o meu propósito, a minha dinâmica pessoal. E aí o estresse vai ganhando espaço. Aí eu olho mais para fora, né? Eu acabo me sobrecarregando mais. Então, para quem está aqui nos assistindo, eu acho que é importante a gente relembrar esse equilíbrio, né? De tudo que está lá fora no mundo externo, que é muito bacana. Também tem as ameaças, também tem as nossas conquistas, com essas coisas que são tão preciosas dentro da gente, que é o que vai fazer esse equilíbrio, né? Do me movimentar para o que eu quero entregar lá fora, mas também que a vida não deixe de ter sentido de acordo com quem eu tenho aqui dentro. Para a gente encerrar aqui, Rebeca, o pessoal está acompanhando essa nossa conversa e eu peguei a Marta, aqui ela disse, Mônica, para descansar a mente, justamente, né, abri-la para outras possibilidades. Contemplar a natureza e os pássaros pode ser um bom caminho, eu pelo menos gosto demais. Pode ser, Rebeca? Sim, o belo, né? O belo a gente conhece. Hoje a gente tem uma série de equipamentos, né, oriundos da neurociência que mostram que o belo faz muito bem para a nossa mente. Verdade. O belo promove bem-estar, gera prazer.
Então, sim, o Belo ajuda, né, no combate ao estresse. Excelente sugestão da Marta. Eu preciso muito agradecer a você, Rebeca Toyama, que conversou com a gente. Ela que é especialista em carreiras, em bem-estar financeiro e também é mestranda em psicologia, trazendo para a gente essa visão do estresse criativo, emocional e o que nós podemos fazer. Rebeca, muito obrigada e um bom restinho de semana para você. Tá bom, obrigada, Mônica. Bom dia a todos. Obrigada, um abraço.